Solicito a redatora para fazer, a coordenadora do plenário, para fazer a leitura das resoluções em trâmite. Uma é para já a votação, não é isso? E a outra em terceira, quarta leitura. Quarta leitura. Resolução normativa do relator, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, dispõe sobre as correções ordinárias e extraordinárias no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lida a quarta leitura. Quarta leitura. Resolução normativa do conselheiro presidente Rosa Albuquerque. Lida também em quarta leitura. Ser aprovada. Ela já foi lida em quarta, Já. agora para aprovação, para deliberação. Institui o procedimento para requisição eletrônica de documentos junto à Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em votação, conselheiro Anselmo. Mas em quarta leitura. Não, essa já é para votação, é a da instituição do... A da questão do departamento pessoal. É, isso. Ah, tá certo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. De acordo, senhora presidente. Aprovada. No horário do expediente, faculto a palavra aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Um momento, com licença. Não havendo quem queira fazer uso da palavra nesse momento, passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, infelizmente hoje eu não tenho processos para a sessão. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar, senhora presidente, 8 processos de sancionamento com contas que eu faço em lista. Qualquer dúvida, o processo se encontra na bancada. Processo terceiro de número 13.768/2013, da Prefeitura Municipal de Olho d'Água do Casado, responsável senhor João Alberto Pereira, então prefeito daquele município. A aplicação da multa se dá pelo descumprimento do calendário das obrigações, que seria o não envio da sexta remessa do SICAP de 2012. Não aparecer, em todos eles, me parece, senhora presidente, não aparecer ministerial, porque, apesar de regularmente notificados, os gestores não se manifestaram. Processo terceiro, número 14.637/2013, do Fundo Municipal de Educação de Olho d'Água do Casado, a responsável, a senhora Marisete Oliveira Rocha, então gestora daquela pasta, a aplicação da multa pelo não envio da sexta remessa do SICAP de 2012. Processo terceiro de número 14.636/2013, do Fundo Municipal de Assistência Social de Olho d'Água do Casado, a responsável, a senhora Ana Lúcia Pereira Alencar, gestora à época daquela pasta. O sancionamento é pelo não envio da sexta remessa do SICAP de 2012. Processo terceiro, número 14.641/2013, do Fundo Municipal de Assistência Social de Pariconha, responsável, a senhora Ivaneide Nunes de Carvalho, gestora à época desta pasta. O sancionamento é pelo não envio da sexta remessa do SICAP de 2012. Processo terceiro, número 18.150/2013, da Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde, o responsável, senhor Heraldo Pedro da Silva, então gestor daquele município, a aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa do SICAP 2013. Processo terceiro, de número 70.68/2013, da Prefeitura de Poço das Trincheiras, responsável, o senhor José Gildo Rodrigues da Silva, então prefeito daquela municipalidade, a aplicação da multa pelo não envio do contrato com a empresa construtora Colibri Limitada.
Processo TC de número 2621 de 2013, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Poço das Trincheiras. O responsável, a senhora Fábia Pereira Duarte, então secretária daquela municipalidade, e o sancionamento é pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2012. Por último, senhora presidente, o processo TC número 2617 de 2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Poço das Trincheiras, responsável Luzinete Souza dos Santos Vasconcelos, então gestora daquela pasta, a aplicação da multa pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2012. Como disse, em todos eles não evoluiu o Ministério Público por falta de manifestação, apesar de regularmente notificado. Nós opinamos pela aplicação da multa em seu patamar mínimo de 100 EPFAL, em sendo por esta Corte acatado que ele tenha a sua tramitação regular, regimental normal, assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Tendo em vista que nos 8 processos ora relatados, os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu voto pelo descumprimento do SICAP com a legislação referente ao SICAP e, naquele que não for SICAP, com o calendário de obrigações de 2003 deste tribunal. Obrigado, excelência. Conselheiro Rodrigo. Com o relator presidente, pela aplicação da multa. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Também com o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, para essa sessão eu não tenho mais processo. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago inicialmente, presidente, 3 processos também de aplicação de multa. Eu vou fazer a leitura por lista, como praxe do tribunal. São eles o processo TC 11.502/2015, tendo como gestor o senhor Valdemar Farias de Castro, do Fundo Municipal de Saúde de Maravilha, e a multa referente ao não envio da primeira remessa do SICAP referente ao ano 2015. Processo TC 13.883/2016, tendo como gestor do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Ipanema o senhor Braulio Roberta Nobre Vanderlei, pelo não envio da terceira remessa do SICAP referente aos meses de maio e junho de 2016. E, por fim, o processo TC 772/2017, tendo como gestor do Fundo Municipal de Saúde também de Santana do Ipanema, o senhor Braulio Roberta Nobre Vanderlei, pelo não envio da quarta remessa do SICAP correspondente ao ano de 2016. Todos os processos em que pese terem sido devidamente notificados, não houve manifestação por parte do gestor, motivo pelo qual os autos não foram encaminhados ao Ministério Público de Contas. Ante o exposto, voto por aplicar multa no valor de 100 EPFALs, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 3, da Lei 5.604/94, combinado com os artigos 203 e 206 do Regimento Interno desta Corte, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Do mesmo modo, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão. Em votação. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Põe o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Com o relator, senhor presidente. Aprovados. Senhora presidente, eu trago também um processo TC 2495/2011 da Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco, tendo como gestor o senhor Renato Tadeu Fragoso da Silva, em exercício no ano de 2009. Processo de aplicação de multa referente ao não envio de um contrato datado de 15 de julho de 2009. Nesse processo aqui, nós acolhemos
e aplicamos a prescrição quinquenal para extinguir o feito e determinar o arquivamento dos autos. É resumidamente o meu voto, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Só um esquecimento, o processo ficou mais de 5 anos, do início do processo até O processo foi instaurado dia 15/2/2011, ele ficou parado houve atos no processo em 2011, atos em 2015. Todavia, o ato que determina a citação do gestor, que seria o marco que utilizamos para considerar a interrupção, a citação válida, só foi determinada em 18 de junho de 2015 e a citação só foi efetivada em 15 de julho de 2015. Por conta disso, nós estamos aplicando a prescrição não intercorrente, mas a prescrição considerando que após o surgimento, o curso do prazo prescricional, ela só interromperia com a citação válida, conforme determina a legislação que a gente vem aplicando e foi discutida nas sessões anteriores, né? Só interromperia com a citação válida. Mas a dúvida é justamente essa, conselheiro. Entre o início do processo e a notificação do gestor, transcorreu mais de 5 anos? Mais de 5 anos. Então, havendo o transcurso do prazo de mais de 5 anos, nesse caso, o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento de ofício da prescrição. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, como eu tenho um pensamento diferenciado a respeito, mesmo com o voto dos colegas, eu gostaria de pedir vistas, até para verificação mesmo, se não foi o caso dessa prescrição, se não foi caso de prescrição intercorrente, em virtude do que eu entendo, já que é um poder jurídico, um poder potestativo do tribunal, não seria nem caso de se aplicar o instituto da prescrição em detrimento daquilo que eu já falei aqui, também para manter a coerência, assim como outros votos que eu tenho aqui emitido e processos que eu tenho pedido de vista, eu peço vista dos autos para verificar e me posicionar mais concretamente sobre a situação, senhora presidente. Que seja encaminhado ao conselheiro Anselmo o processo em vista. Senhora presidente, eu tenho mais um processo 5190/2009, se trata de um balanço geral da Prefeitura de Senador Rui Palmeira, tendo como gestor o senhor Siloé de Oliveira Moura, e nós estamos retirando de pauta o processo. A justificativa foi que a minha assessoria não sabe quem foi quem pautou. Retirado de pauta o processo por solicitação do conselheiro Rodrigo, processo 5190 de 2009. Tem mais um processo, presidente. É o processo 12.412/2011. Nesse caso, a justificativa é falha na fundamentação, seria prescrição intercorrente, quando na verdade fundamentamos pela prescrição quinquenal. Retirando de pauta também o processo Também. 12.412 de 2011. Sem mais processo, presidente. Pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar também 8 processos, todos tratando de sancionamento. O primeiro deles é o processo TC 14.174 de 2014.
de origem do Fundo Municipal de Educação de Belém, tendo como responsável Benilda Duvanete Santos de Lima. Refere-se à 4ª remessa do exercício 2013. O outro processo é o 15278-2014, do Fundo Municipal de Previdência de Quebrangulo, tendo como responsável o senhor José Correia Costa, referente à 4ª remessa do exercício 2014. O outro processo é o 3.772-2014, do Fundo Municipal de Saúde de Igaci. O responsável é o senhor Pedro Rodrigues Gaia Neto. Refere-se à 3ª remessa do exercício de 2013. Processo 15.189-2014, de origem da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do município de Champreta. O responsável é o senhor José Correia Sobrinho e refere-se à 4ª remessa 2014. O outro processo é o 15.507-2014, tendo origem o Fundo Municipal de Saúde de Belém também. A responsável é a Cidália Vilar Gama, que refere-se à 5ª remessa do exercício 2013. O outro processo é o 15.264-2014, do Fundo de Previdência do Servidor Público do município de Belém. O responsável é o senhor Cícero Feitosa da Silva e refere-se à 2ª remessa 2014. O outro processo, 14.221-2014, do Fundo de Previdência do Servidor Público do município de Belém, também tendo como responsável o senhor Cícero Feitosa da Silva, que aqui refere-se à 4ª remessa 2013. E o último dos processos é o 15.482-2014, de origem da Câmara Municipal de Boca da Mata, tendo como responsável o senhor Salvador Satírio da Costa. Refere-se à 5ª remessa do exercício de 2013. Todos os autos versam sobre encaminhamento de memorandos do FUNCONTAS ao gabinete deste conselheiro relator, os quais noticiam não envio no prazo regulamentar esta Corte de Contas das remessas do SICAP, correspondente às obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 002/2010. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofício e os ARs juntados aos respectivos autos, para que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos. Solicitado a se manifestar, o setor de protocolo certificou que não houve autuação de defesa referente ao objeto desses sancionamentos, desses processos de sancionamento. Verificou-se que os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por esta Corte. Assim, voto no sentido de que o Pleno desta Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar multa no valor de 100 OPIFAUs aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da Lei 5.604/94, a Lei Orgânica dessa Corte de Contas, e os artigos 203 a 206 do Regimento Interno também desta Corte. Em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, em razão do descumprimento do prazo para remessa estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução 002/2010. Certificar os gestores do inteiro teor desta decisão para procederem no prazo de 15 dias após o trânsito ser julgado o pagamento da multa que lhe foi imposta por esta Corte de Contas, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, o FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2013. Alertar
de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso 2º da Lei 5.604, de 94, a nossa lei orgânica, e artigo 157 e 205 do Regimento Interno. Cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201, caput do Regimento Interno desta Corte. É o voto, senhora presidente. São os votos. Com a palavra, o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados os gestores responsáveis se quer exercer a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Aprovados. Senhora presidente, sem mais processo para Fim da pauta desta sessão. Passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra aos senhores conselheiros ao Ministério Público para querendo se manifestar. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.